Muito bem, agora que nós já falamos do que é esse treinamento, que é sobre nutrição hospitalar, aqui eu vou abordar numa série de vídeos curtos, práticos, onde a gente vai abordar a problemática e diante disso a gente vai trazer as soluções, trazer um novo olhar para você, as atribuições de nutricionista no hospital. Precisamos fazer a admissão normalmente por meta até 24 horas, algumas instituições seguem 48 horas, mas de praxe de mercado, a meta é 24 horas para fazer uma admissão nutricional desse paciente. Ou seja, você vai realizar uma entrevista, aplicar uma ferramenta que normalmente é a NRS 2002, e ali você vai fazer o diagnóstico, a prescrição nutricional, a conduta para fazer o desospe desse paciente. Depois disso, você vai fazer o registro, normalmente via sistema, e vai fazer a evolução em prontuário. Dali você precisa fazer a supervisão da entrega da dieta desse paciente, a aceitação alimentar, o quantos por cento ele está aceitando consumir daquele alimento, quais são os sintomas gastrointestinais que ele está apresentando e utilizar os protocolos institucionais. Então, vamos supor, o paciente tem uma diarreia dentro da sua instituição, existe um protocolo, ou seja, uma conduta validada já por experts. Então, você vai, por exemplo, excluir o leite, porque ali tem gordura, a manteiga, as fontes de fibra, e vai trazer alimentos obstipantes para esse indivíduo. E além disso, a gente vai abordar também um trabalho multiprofissional, porque é ali que o nutricionista tem que brilhar, é ali que ele aparece. Se você é um nutricionista do meu time, isso aqui você já vai tirar de letra. Se você não é, se você é novo aqui no canal, eu vou trazer um panorama para vocês. Então, o diagnóstico, a prescrição e acompanhamento nutricional é quando você faz a entrevista, aplica a ferramenta. Normalmente, que eu falo para os meus nutris, que são do meu time, a ferramenta, ela é validada, mas muitas vezes ela não tem a sensibilidade para fazer o diagnóstico do risco nutricional desse indivíduo. Vou te trazer, por exemplo, a ASG. Eu atendi um paciente com mais de 100 anos, pela ferramenta, ele era bem nutrido. Era um paciente com baixíssimo risco de desnutrição. Porém, na minha expertise, no meu olhar, na minha sensibilidade de profissional, ao olhar para esse paciente, eu já sabia que ele era um paciente com altíssimo risco de desnutrição. Só pela idade de mais de 100 anos, sem prótese dentária, na minha conduta, é óbvio que ele é um paciente com risco terciário, paciente que precisa ser assistido todos os dias. Mas, Janice, a ferramenta me deu risco primário, não é risco nutricional. Posso mudar? Deve. Na maioria das instituições que eu trabalhei, você pode colocar na ferramenta que ali lhe deu primário, porém, na conduta você explica, classifica o paciente como nível terciário devido ao estado geral, paciente apresenta estado de vulnerabilidade, está sem a prótese dentária, com risco de consumir muito menos nutrientes, calorias, proteínas do que o devido. Então, ali você pode fazer a sua modificação, tudo bem? Valide com o seu supervisor se você não é um dos meus nutricionistas. Ali você vai fazer o diagnóstico completo, utilizando dados clínicos. Então, vamos dar uma olhadinha no prontuário antes de entrar no quarto do paciente. Ele tem um histórico, ele interna com frequência, é uma reinternação recente. Todos esses dados para você ter um panorama, uma noção realmente de como você vai conduzir esse caso. Exames bioquímicos já foram realizados? Como que está a panturrilha desse paciente, que ali na circunferência da panturrilha eu já entendo que existe ou não um risco de depressão de massa. Como que é a ingestão dietética? Ali na ferramenta NRS 2002, você consegue ver se teve uma baixa ou não ingestão alimentar nos últimos tempos. Muitas vezes, foi o que eu te falei, na primeira triagem ele vai dar baixíssimo risco, porém todas essas informações deixa o seu diagnóstico muito mais rico. Não tenha preguiça, não tenha medo de realmente investigar esse paciente. Ali você vai olhar a prescrição dietética, o que o médico prescreveu, e você pode fazer a sua conduta e deve abordar o médico toda vez que você entender que precisa fazer uma alteração naquela dieta. Lembrando, se o médico deixar uma dieta geral, podemos evoluir a dieta.
Se o médico deixou uma dieta leve, não podemos evoluir a dieta. Nós faremos e devemos fazer adequações dietéticas, de textura, sempre respeitando a prescrição médica. Lembrando que o paciente é sempre do médico, é ele que é o profissional responsável realmente por aquela vida, é ele que conduz toda a equipe e você precisa ter um relacionamento muito próximo desse médico. Doutor, esse paciente precisa disso, 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 disso. E ali você vai discutir com um médico com propriedade e ele vai te ouvir. É muito importante para o médico confiar na equipe. Uma vez que o nutricionista tem uma conduta dessa, ele vai falar, nossa, eu posso confiar nesse nutricionista, ele vai cuidar muito bem da parte dele. Muitas vezes, como a nutrição não aparece, não brilha e não se apropria, o médico ele acaba se sentindo sobrecarregado, pegando essa parte da nutrição que não deveria. Vai parecer óbvio o que eu vou te dizer, mas não existe você fazer uma admissão nutricional de boca e não registrar. Não registrou, você não fez. Tudo tem que ser registrado. Entrou no quarto do paciente para fazer adequação, registra. O paciente te chamou para fazer uma queixa, registra. Tudo precisa ser registrado em sistema, seja qual sistema que você utiliza. Então, nós precisamos fazer o diagnóstico, precisamos fazer toda a nossa conduta, o plano terapêutico, pensando no desóspede desse paciente e colocar em prontuário. Eu, Janice, gosto de fazer uma orientação nutricional de alta na minha admissão. Mas, Janice, a orientação nutricional de alta não é no dia da alta? Muitas vezes não temos tempo hábil, o nosso time não bate com o time da alta hospitalar e você perde a incrível oportunidade de entregar um documento importantíssimo para esse paciente. Por que a orientação de alta é importante? Porque vai fazer com que ele consiga fazer a manutenção em sua residência e nós queremos evitar uma reinternação por falta de cuidado e de suporte. Eu trabalhei em hospitais onde na alta o médico já entregava, inclusive, um encaminhamento para atendimento ambulatorial. Ou seja, ele vai ter uma alta, mas vai continuar o seu tratamento via ambulatório para evitar uma nova reinternação. E isso pode e deve ser implantado se houver possibilidade no seu serviço. Ali, então, a nutrição, a orientação nutricional de alta, eu já entrego na minha admissão para o paciente. Vou te trazer um caso prático. Fez a internação, a admissão do paciente, já entrega orientação de alta de acordo com a prescrição dietética. O paciente está com dieta geral, você entrega geral. Se você percebeu, se você identificou na sua análise, que você fez previamente antes de entrar no quarto do paciente, que você olhou o prontuário, esse paciente tem hipertensão arterial, entrega uma orientação de hipertensão arterial, uma receita de sal de ervas, olha que interessante, com orientações que ele pode seguir na casa dele, dos alimentos que ele deve priorizar e os alimentos que ele deve evitar. Esse é um papel importantíssimo do nutricionista. Eu diria que é o único profissional com essa expertise, aonde você vai fazer uma educação nutricional com ele, com os familiares. Tá? Então, você identificando no prontuário, você já consegue entregar uma orientação de alta em que momento? Na admissão. Então, ali você já garantiu que ele vai levar aquela educação nutricional para casa, tudo bem? Tem serviços que o nutricionista faz a prescrição de suplemento, tem serviços, instituições que é o nutrólogo que faz. Independente disso, também é importante que você analise a necessidade desse paciente receber uma suplementação. É importante, inclusive, que você saiba quais são os suplementos que tem na sua instituição. Se você tiver a possibilidade de no lactário provar esses suplementos, então nós temos diversas marcas com diversas texturas para diversas indicações. Então, o paciente, ele tem diabetes, tem suplemento específico para isso. O paciente tem disfagia, tem suplemento específico para isso. Então, você precisa analisar. Se não é você que faz a prescrição, não tem problema. Pelo menos a análise você já fez e você já vai levar para o médico para que ele faça. Tudo bem? Quando eu coloco aqui, solicitar exames laboratoriais, normalmente não é necessário. Eu trabalhei em uma instituição que a gente podia fazer isso, mas normalmente o médico já faz toda a solicitação. E se você perceber que está faltando alguma informação, você pode sugerir que eles façam. O médico realmente ele gosta e precisa de profissionais capacitados para ajudá-lo a cuidar desse paciente. Tá vendo? Em menos de 10 minutos, eu acredito que eu tenha trazido alguns insights para você, tirado algumas dúvidas.
Eu gostaria muito que você realmente analisasse o conteúdo dessa aula. Se você tem dúvida, coloca aqui. Se você é um dos meus mentorados ou um dos meus nutricionistas, me procure para a gente conversar. Principalmente essa questão da divergência entre o resultado da ferramenta e a sua conduta, onde muitas vezes a ferramenta vai te trazer que esse paciente não tem risco nutricional porque ela não teve a sensibilidade que você, nutricionista, que é capacitado para isso, teve e vai fazer uma conduta diferente. Nos vemos na próxima aula. Um grande beijo.